Bom dia, queridos! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, terça-feira, é dia da nossa aula de inglês e nós vamos revisar o futuro simples, mostrando a diferença entre o will e going to, ok? Então, nós estudamos nas primeiras unidades do nosso livro, né, desse bimestre, o futuro com will e going to. Então, o will eu utilizo para expressar ações futuras no qual eu decido no momento da fala, não tem nada planejado, tá? É uma previsão, é algo que eu pretendo, mas assim que eu acabei de decidir. Um exemplo, eu estou conversando com um amigo e eu falo, next year I will travel to Recife. Um exemplo. No ano que vem eu vou viajar para Recife, ok? Mas assim, eu não tenho nada planejado, eu não tenho dinheiro guardado, eu não tenho passagem comprada, então eu decidi que eu vou viajar para Recife. Então, nesse momento que eu decido, eu vou viajar, eu viajarei, eu utilizo o will, ok? Mas se eu já tivesse decidido, se isso já tivesse programado, minhas passagens estivessem compradas, né? Eu tivesse reservado hotel, alguma coisa, então eu não poderia mais utilizar o will. Eu teria que utilizar o going to. A estrutura ficaria da seguinte forma: Next year, I'm going to travel to Recife, ok? Então, isso aí é um fato certo, é uma ação decidida, futura, mas decidida, planejada, porque eu já estou com as passagens compradas, ok, meus queridos? Então, basicamente, a diferença entre um e outro está aí. Futuro, não planejado, decidido no momento da fala, então você usa o will. Mas, se já tem um planejamento, tem uma estrutura anterior, então você usa o going to. Tá? O will, a gente faz a negativa colocando o not, o will mais not. Então, I will not travel to Recife. Vai ficar, eu não viajarei para Recife, tá? Eu posso contrair o will colocando o want. Então, a forma contraída de will not é o want, tá? E se for a interrogativa, eu devo colocar o will antes do pronome, né, do sujeito. No caso, will you travel to Recife next year? Você vai viajar para Recife no ano que vem? Então, aí você troca a posição, tá? Em vez de ser you will, vai ficar will you, ok? E a estrutura do going to para formar a negativa, você vai seguir aquele paradigma de conjugação do verbo to be. Então, I am, you are, she is, he is, it is, you are de novo, we are e they are, tá? Então, eu vou viajar para Recife no ano que vem. I'm going to travel to Recife next year. Na negativa, eu devo colocar o not. I'm not to travel. I'm not going to travel, ok? I'm not going to travel. No caso do he, do she e do it, que vai ficar com is mais o not, você pode falar he is not going to travel, você pode falar he isn't going to travel, ok? No caso do verbo are, em vez de você falar you are not going to travel, você pode falar you aren't going to travel, ok? A interrogativa, eu troco a posição do sujeito com o verbo. Então, se you are going to travel, na interrogativa vai ficar are you going to travel? Are you going to travel? Ok? Então, meus queridos, basicamente é essa a estrutura que nós vimos nas primeiras unidades do nosso livro. Ok, meus queridos? Então, agora nós vamos exercitar. Nós vamos fazer os exercícios propostos que eu coloquei para você, tá? Na folha. Então, lá na número 1, você tem que passar as frases para a forma negativa, utilizando aí o will. Você pode colocar abreviado ou não, tá? Já na número 2, você tem que passar as frases para a interrogativa, ok? E seguindo aí na número 3, é a vez de passar
para negativa e interrogativa, mas agora utilizando a estrutura do going to, tá? E o número 4, você vai preencher aí as linhas ou com will ou com going to. O que vai definir é o que está aí entre parênteses. Se é uma ação planejada, decidida, ou se é uma ação que não estava decidida, tá? Que foi no momento da fala é que se decidiu fazer, tá bom? Então, esses são os exercícios que vocês vão copiar no caderno e vão responder para mim, ok, meus queridos? Vamos interagir, sua participação é muito importante. Eu estou aqui para tirar todas as dúvidas que você tiver sobre esse conteúdo, ok? Espero você aqui. Bons estudos e I'm here, ok? If you have doubts, call me. Se você tiver dúvida, me chama. Goodbye.